Você já sentiu que alguém próximo de você não era tão verdadeiro quanto parecia? Muitas vezes, a falsidade está tão bem disfarçada que só percebemos quando já é tarde demais. Fique conosco até o fim deste vídeo, porque você vai descobrir sinais claros de como identificar uma pessoa falsa e, principalmente, como se proteger desse tipo de gente. Hoje quero compartilhar com você 7 sinais claros de uma pessoa falsa e explicar por que é fundamental reconhecê-los. Quando conseguimos identificar esse tipo de pessoa, temos a oportunidade de nos proteger, evitar decepções e nos afastar de situações que poderiam causar grandes prejuízos emocionais, espirituais e até materiais em nossa vida. A verdade é que todos nós convivemos com diferentes tipos de pessoas: familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja ou até conhecidos ocasionais. O ser humano é relacional por natureza. Não fomos criados para viver isolados. Porém, dentro dessa convivência, surgem pessoas verdadeiras e também aquelas que escondem intenções enganosas. Ter discernimento é essencial para distinguir quem fala a verdade e quem apenas finge. Identificar um falso não significa rejeitar ou agredir, muito menos agir com violência. A melhor postura é orar, pedir direção a Deus e, quando possível, manter distância. E nos casos em que não é possível cortar contato, como em relações familiares ou ambientes de trabalho, precisamos usar prudência ao compartilhar planos e sentimentos, porque sonhos podem ser destruídos e projetos sabotados por quem não deseja o nosso bem. Primeiro sinal: bondade exagerada. O primeiro indício de falsidade é a bondade em excesso. Pessoas que se mostram exageradamente gentis, angelicais e perfeitas quase nunca são de fato sinceras. A Bíblia já nos adverte em 2 Coríntios 11:14 que até Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. O mesmo acontece com pessoas falsas. Exibem uma máscara de doçura e generosidade, mas dentro do coração guardam inveja, malícia ou segundas intenções. Quem tenta sempre parecer perfeito demais pode estar escondendo algo. É o típico caso de quem sorri por fora, mas nutre más intenções por dentro. Pessoal, antes de seguir, dá aquela força e se inscreve no canal. É rapidinho e faz toda a diferença. Segundo sinal: histórias contraditórias. Um dos sinais mais evidentes é quando alguém não sustenta o próprio discurso. Em Juízes 16, Dalila dizia amar Sansão, mas na realidade buscava sua ruína. Assim são os falsos. Falam uma coisa para você e outra completamente diferente para os outros. Lembro de uma experiência pessoal. Tive amizade com um rapaz que aparentava ser alguém de confiança. Ele dizia uma coisa, mas vivia outra. Para os outros, mostrava um lado. Comigo, falava diferente. Chegou até a morar na minha casa, mas quando a verdade veio à tona, descobri quem realmente era. Mais tarde, perdeu-se nas drogas e morreu. Essa situação me ensinou que quanto mais próxima está a pessoa, mais difícil se torna perceber sua verdadeira essência. Terceiro sinal: ator nato. O falso é como um ator profissional, capaz de interpretar qualquer papel com perfeição. Sabe se disfarçar de amigo, de conselheiro e até de alguém espiritual, mas tudo não passa de encenação. Um detalhe revelador é que pessoas assim sempre carregam fofocas. Elas falam mal dos outros para você e falam mal de você para os outros. É uma via de mão dupla de destruição. Quem age desse modo jamais pode ser considerado confiável. Quarto sinal: mentira e aparência ilusória. A mentira é a marca registrada do falso. Jesus comparou esse tipo de pessoa a sepulcros caiados em Mateus 23, 27 e 28.
bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Muitos vivem de aparências, montando um personagem diante da sociedade. Aparentam ser justos, mas no íntimo carregam hipocrisia. Podem até enganar por um tempo, mas a mentira tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, a própria contradição das palavras os desmascara. Quinto sinal: amante da confusão. Outra característica marcante é que o falso se alimenta de confusão. Ele gosta de semear discórdia, criar intriga e dividir pessoas. Coloca um contra o outro e depois se afasta, observando de longe como um espectador da tragédia. É impossível alguém estar sempre no meio de brigas, fofocas e polêmicas sem ter participação nelas. Quem vive nessa prática destrói relacionamentos, amizades, famílias e até igrejas inteiras. Sexto sinal: vitimismo constante. O vitimismo também é um grande sinal de falsidade. Esse tipo de pessoa nunca reconhece erros, nunca assume culpas. Sempre se coloca como vítima inocente e transfere toda a responsabilidade para os outros. É uma forma clara de manipulação emocional. Em qualquer conflito, sempre existem falhas de ambos os lados. Quem nunca admite suas limitações ou responsabilidades está mostrando que prefere enganar a encarar a verdade. Desconfie de quem sempre se pinta como injustiçado. Sétimo sinal: amigo do seu inimigo. Por fim, um falso nunca é verdadeiramente leal. Ele se aproxima dos seus inimigos, daqueles que falam mal de você, e ainda assim tem a ousadia de se declarar seu amigo. Isso é incoerência. A realidade é simples. Quem se une ao seu inimigo, de alguma forma, também se torna inimigo seu. Lealdade é um valor que não se divide. Por que é essencial identificar pessoas falsas? Porque a presença de pessoas assim pode sabotar sonhos, abalar a fé, gerar intrigas e atrasar o destino que Deus tem para a sua vida. Reconhecer não é motivo para criar guerras ou ofensas, mas sim para agir com sabedoria e proteção. Em alguns casos, como em laços familiares, não é possível cortar relações, mas você pode limitar o nível de intimidade e escolher com cautela o que compartilhar. Nem todos que sorriem com suas conquistas realmente se alegram. Muitas vezes, um simples comentário ou publicação em redes sociais desperta inveja, julgamentos e até perseguições. A palavra de Deus nos orienta a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus 10:16. Ou seja, viver em amor, mas também em vigilância, sabendo que nem todos ao nosso redor são verdadeiros. Conclusão. Seja atencioso e cuidadoso com as pessoas ao seu redor. Ore a Deus, pedindo discernimento, e peça que Ele revele quem deve permanecer e quem precisa ser afastado da sua vida. Alguns relacionamentos precisam ser limitados e outros precisam ser cortados para que você possa avançar. Lembre-se, quando as pessoas erradas deixam sua vida, as coisas erradas vão embora com elas. E quando isso acontece, espaço é aberto para que pessoas certas e bênçãos verdadeiras cheguem até você. Que Deus te abençoe e proteja. Nosso canal é novo. Peço que apoie essa obra. Inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de fé.